Ah, cadê os caras? Rapaziada, tá, hoje, deixa eu ver, tá bom, será o áudio pra vocês? Deixa eu baixar um pouquinho. Vamos lá, rapaziada, hoje eu vou fazer um videozinho aqui pra vocês, pá, né? Um vídeo simples, tá ligado? Tanto que eu nem escrevi roteiro nem nada. Porque eu quero indicar pra vocês e contar um pouco sobre a história do Andrei Tarkovsky, né? Que é meu diretor favorito, eu acho que um dos melhores diretores da história, né? E a gente eu vou falar aqui um pouquinho dele, né? Da história dele, tá ligado? E aí falar um pouco sobre os filmes, né? Na ordem dos que eu. Tipo, de um rankzinho que eu tenho, né? Vamos lá. Andrei Tarkovsky, ele nasceu em 4 de abril de 1932, em Oblast de Ivanov. E morreu em Paris em 29 de dezembro de 86. Ele foi um cineasta soviético, né? Ele se graduou numa faculdade de cinema conceituada, a Universidade Estatal Pan-Russa de Cinematografia S.A. Gerasiminov, certo? E assim, o Tarkovsky, ele é um cara que vai viver nessa União Soviética, assim, é, pós a restauração capitalista, tá ligado? Pós-Stalin, né? Então ele vai sofrer muito com essas políticas de Khrushchev, de todos esses caras, tá ligado? É... Aqui, ó, a infância dele. Tarkovsky nasceu na aldeia de Zvarej, de Oblast de Nov, quando ele nasceu, né? Na Rússia. Seu pai, Arseny Alexandrovich Tarkovsky, natural de Kirov, na Ucrânia, foi um dos mais cultuados poetas russos modernos. Sua mãe, Maria Ivanov, não vou conseguir falar esse último nome dela, era atriz. Graduada pelo Instituto de Literatura Maxim Gorky. O Tarkovsky, cara, é um diretor que ele vai começar assim com uma cinematografia bem básica, tá ligado? Nada demais assim, nada muito genial, mas com filmes interessantes, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Olha, o primeiro filme dele é o The Killers, de 1956, tá ligado? E assim, é um curta de 19 minutos que é bem interessante, tá ligado? É a história ali de um. Eu tenho alguma crítica escrita? Tenho não. Ah, tem um negocinho aqui. Nossa, com certeza não parece um filme de estudantes. Isso já mostra muito a qualidade de Tarkovsky como diretor. Já conseguimos ver algumas características dele, como por exemplo os planos longos e a movimentação lenta da câmera. Então, é a história ali, tá ligado? De alguns assassinos, se eu não me engano, que chegam lá no. Aqui, ó. The Killers é um filme de 1956 do estudante. Como é o nome? É um filme de estudantes, né? É, pela Soviet and Russian Film. Pelo o diretor soviético Andrei Tarkovsky e seu companheiro Marika Beiko e Alexander Gordon. O filme é baseado no curta The Killers, de Ernest Hemingway, escrito em 1927. Não é num curta, né? É numa história curta. E foi o primeiro filme do Tarkovsky e produzido quando ele era estudante daquela faculdade que eu falei, né? E assim, mesmo. Como é que eu posso falar? Mesmo sendo um. O primeiro filme dele já mostra muita qualidade, assim, tá ligado? Na questão da direção ali, ele já vem mostrando algumas características, né? Mas ainda é bem no começo, né? E o segundo filme dele, que é de 61, aqui já é um filmaço, tá? Aqui já é um dos melhores filmes dele, assim. Já mostra muito da qualidade do nível dele, né? Que é o Rolo Compressor e o Violino, né? Que é um filme de 61 que conta a história de um menino de 7 anos, o Sasha, que ele pratica violino todo dia pra satisfazer a ambição dos parentes, tá ligado? E assim, o. E tanto que ele vai numa professora lá, ele até dá em cima de uma menininha lá, tem uma. Como é o nome? Uma dinâmica legalzinha assim, tá ligado? É bem fofinho o filme. E. É, ele, assim, com o tempo, com a rotina, ele começa a querer sair um pouco disso, tá ligado? E ele conhece um cara que trabalha lá com rolo compressor, ele começa a ter essa dinâmica com o cara ali. Assim, são diálogos muito bons, tá ligado? São diálogos bem interessantes, certo? É um baita filme, tá ligado? Tem 46 minutos. Já é colorido, é muito bom o filme, sinceramente. Aqui na minha lista, o sétimo, mas já é de 72, já é um filme que ele começa a experimentar mais das questões dele. Vamos falar em. Eu acho que é melhor falar na ordem cronológica, né? O primeiro longa dele acontece um ano depois
do O Rolo Compressor e o Violino, né? Que é A Infância de Ivan, de 62. É um filme que eu acho que vai inspirar muito o Vai e Veja, de 85, acho, né? Que é Vai e Veja. Sabe, que é um filme fantástico, assim. É durante a Segunda Guerra Mundial, tem um garoto de 12 anos, eu acho, que é um órfão, né? Que é o Ivan Boldarev. Ele trabalha pro exército soviético, tá ligado? E, e ele, se eu não me engano, ele é um escritor, alguma coisa assim, né? As a scout behind the German lines. E ele tem amizade com três soldados soviéticos. E é um filme que, assim, ele no começo, ele se acha muito, tá ligado? Ele escreve cartas, eu acho, né? Ele se acha muito, ele pensa que a guerra é uma coisa, mas na verdade é outra, né? E aos poucos ele vai tendo esse choque de realidade, né? É um filme muito interessante, tá ligado? E aí dá pra fazer esse paralelo. Eu acho que foi um filme que inspirou muito o Vai e Veja, né? E assim, é um filme que aos poucos o Tarkovsky vai começar a estender o plano, mas ainda é muito, muito básico, tá ligado? A questão da narrativa dele e tal, da forma que ele vai escolher contar a história, tá ligado? É, é, 4 anos depois, né? Ele vai fazer Andrei Rublev, que aqui é um filmaço, tá? Aqui tá falando dos melhores filmes dele. De 66, Andrei Rublev, tá? Certo? Que conta aí a história de um santo, se não me engano, né? Ali pra igreja ortodoxa, que é Andrei Rublev, que era um pintor, ele pintava catedrais, e conta toda a história dele assim. É um filme muito longo, acho que é 3 horas e pouco, e tem uma versão estendida, né? Que eu tenho muita vontade de assistir, inclusive. É, aqui, ó. Um drama russo épico que foca na vida do religioso Andrei Rublev, que pintava as catedrais, passa por guerra, no meio de guerra, sabe? É assim um drama absurdo, cara. Esse é um dos melhores filmes do Tarkovsky. E é um filme que, assim, apesar de ser longo, não é um filme muito lento como outros filmes dele vai ser, tá ligado? Mas aqui, aos poucos, ele vai começar a utilizar do plano longo, tá ligado? Mas ainda é muito clássico, tá ligado? É a partir do próximo filme que ele faz que vai mudar essa questão da estética dele, né? Que é Solaris de 72. Solaris, o Tarkovsky, eu acho que ele começa a estudar essa questão do plano longo do tempo no cinema, né? Porque mais tarde, eu acho que nessa época, inclusive, ele já estava escrevendo o Esculpir o Tempo, né? Que o Esculpir o Tempo é uma teoria dele de que, na verdade, a única arte que você pode ter um tempo dentro dela, né? Você pode experimentar esse tempo dentro dela, é o cinema, tá ligado? Dentro de um plano ali você consegue tirar a pessoa da realidade dela, que tá aqui no tempo material nosso aqui, e colocar ela de um tempo dentro de um filme ali, dentro de uma coisa, tá ligado? E você esticando o plano, você consegue brincar com isso, tá ligado? É isso que o Tarkovsky aponta no livro. Eu nunca li o livro, tá ligado? Eu só vi algumas pessoas falando sobre, algumas coisas, tipo alguns resumos, algumas coisas, tá ligado? Então, é uma teoria fantástica dele. Além de um diretor, ele é um cara que vai contribuir muito para o estudo da linguagem, né? Então, Solaris é um filme que, se eu não me engano, eu não sei se é verdade essa história, né? Mas tá aí uma. Eu sei que o Tarkovsky ele odiava ficções científicas, porque ele achava que as ficções científicas ficavam muito pro lado do. Como é que posso falar? Da questão do. Como é que posso falar? Caralho. Pra questão ali do robótico, tá ligado? Dos alienígenas. Esqueci um pouco o lado humano, porque pra ele a graça do da ficção científica é na verdade você poder ter ali tratado o lado humano, né? Isso de você ir pra um, o que é isso aqui? Isso de você ir pra um pro espaço, pra 1000 anos depois, assim, é só um plano de fundo pro cara, na verdade, falar sobre o ser humano mesmo, né? E é uma coisa que, por exemplo, ele aponta que 2001 não é um filme bom por causa disso, tá ligado? Mas na verdade eu acho que, se eu não me engano, né, essa história de 2001 não sei se é verdade. Mas acho que é uma coisa que tá errada. 2001 é uma das melhores ficções científicas da história, tá ligado? Acho que só perde pra a ficção científica que ele vai fazer mais tarde, mas que o Tarkovsky vai fazer mais tarde, né? Mas é fantástico. Solaris é um filme que vai te colocar, é de 72, né? E vai te colocar nesse universo aí, né? Que é tipo de um. É um cara que viaja pra uma. Como é que eu posso falar? Pra uma nave, né? Uma nave ali que, ao invés de ser tipo aquela beleza que, sei lá, em 2001 tem, né? Das construções maravilhosas ali, da tecnologia, na verdade, Solaris faz. Como é o nome? Solaris
faz o contrário, coloca, na verdade, toda uma tecnologia ali nas ruínas, né? Se desfazendo, coisas sujas, coisas quebradas, né? E coloca lá e vai falar muito. É um estudo psicológico mesmo, naquela nave ali, tá ligado? É muito interessante, certo? Mas eu não gosto tanto. Assim, é porque o nível do Tarkovsky é muito alto, mas não tá nos tops aqui pra mim dele, tá ligado? Pós Solaris, ele vai fazer pra mim um dos melhores filmes dele, certo? Que eu acho que é. Aqui é é quando ele começa a realmente botar pra fuder na linguagem dele, tá ligado? Na teoria dele. Porque. Deixa eu ver o negócio aqui. Em 75 ele faz O Espelho, certo? Que sinceramente é um filme que eu não posso descrever muita coisa porque ele é tantas coisas, tá ligado? Que eu acho muito difícil. É uma história não linear, é uma história que maravilhosa, sabe? E eu acho que é um dos filmes que mais representa esse esculpir o tempo dele, tá ligado? É um filme maravilhoso. Pelo menos vamos ler aqui a. Vamos ler aqui a. Cadê? A sinopse que tá aqui no Letterboxd. Cadê? Vamos lá, rapaziada. Ó, um homem moribundo na casa dos 40 relembra sua infância, sua mãe, a guerra e os momentos pessoais que contam e justapõem momentos cruciais da história soviética com a vida cotidiana. Tá ligado, pô? Olha essa sinopse aqui, olha como é foda pra caralho. Tá ligado? E aí ele vai falar de diversas coisas, é um filme muito pessoal do Tarkovsky, tá ligado? Porque, se não me engano, ele teve uma relação parecida ali com a mãe, né? É como se fosse essa história da mãe dele mesmo, tá ligado? E ele vai colocar ali alguns poemas do pai dele, tá ligado? Assim, é um filme fantástico. E falando da questão da beleza, porra, e aquele começar a estender o plano, tá ligado? É um filme fantástico. E aqui tá, pra mim, um dos melhores filmes dele, tá ligado? Se não o melhor, que é Stalker de 79, que pra mim é a melhor ficção científica da história, provavelmente. Tá ligado? Cara, o que falar de Stalker, né? Stalker é tantas coisas que dá pra fazer um vídeo só de Stalker, tá ligado? Porra, gente. Esses filmes assim, esses filmes tops aí do Tarkovsky, eu não consigo fazer um resumo na minha cabeça assim, tá ligado? Vamos ler aqui a sinopse. Perto de uma cidade cinzenta e sem nome fica a zona, um lugar guardado por arame farpado de soldados, e onde as leis normais de física são vítimas de anomalias frequentes. Um perseguidor guia dois homens para a zona, especificamente para uma área onde desejos profundos são realizados. E dentro dessa jornada aí, ele vai falar de tantas coisas, sabe? Tantas questões filosóficas. É um filme assim. Cara, tem um pouco o que falar com o filme, tá ligado? E após esse filme, que ele sofre com diversas censuras por parte do, do governo soviético ali, né? Então ele resolve sair da União Soviética pra fazer filmes fora, né? E o primeiro filme que ele faz fora é de 83, né? Que é Nostalgia. Nostalgia é um filmaço, tá ligado? E é um filme mais um filme muito pessoal, porque é a história de um poeta russo que sai da União Soviética, ele vai pra Itália, certo? Pra ver novas coisas, sabe? E ali ele vai conhecer pessoas fantásticas. Tem toda uma questão de um cara lá, que se não me engano ele tem Alzheimer, né? Aqui, ó. Um poeta russo, Andrei, e sua intérprete Eugênia, viajam pra Itália pra pesquisar a vida do. Como é o nome? De um compositor, né? E se não me engano eles encontram lá o cara. Eu lembro de um personagem lá muito interessante. É um filme muito interessante, tá ligado? E aqui o último filme dele, que mais uma vez é um dos meus favoritos dele, pra mim um dos melhores dele, que é o Sacrifício de 86, né? Que é um filme que ele faz na mesma época que ele morre, tá ligado? Eu não sei exatamente se o filme saiu depois dele morrer, não lembro. Que é o último filme dele, né? O Sacrifício. Deixa eu ler aqui a sinopse. Alexander, jornalista, filósofo e ator aposentado, comemora aniversário com amigos e familiares quando é anunciado que a guerra nuclear começou. Tá ligado? Esse negócio da guerra nuclear é só um pano de fundo pra tratar diversas questões ali, né? É um cara vendo que a morte tá chegando, né? É uma coisa muito pessoal, cara. É um filme assim, porra, poucos filmes que eu já vi tem tantas coisas como esse filme, tá ligado? É tão pessoal, é tão. Cara, é fantástico, cara. O Sacrifício é um filmaço, tá ligado? E ele vai fazer. Ele vai gravar na Suécia, se não me engano, né? E ele grava com um ator lá que é muito conhecido pelos filmes do Bergman, tá ligado? Que é.
O Erland Josephson. É Josephson. Josephson. Deve ser Josephson. 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 Tá ligado? Aí ele vai ter toda uma questão religiosa. Cara, porra, Tarkovsky é isso, tá ligado? Tarkovsky é fantástico. Ele vai usar dos planos longos, assim, é um dos filmes que ele... É um dos filmes mais chatos do Tarkovsky, assim, falando, tá ligado? Mas eu já expliquei no meu vídeo sobre cinema lento sobre isso, né? Se você gostou, deixa o like aí no vídeo, se inscreva aí no canal se você não tá inscrito. Se você conheceu agora, comenta aí o que vocês gostaram, né? O que vocês acharam do filme, né? Do filme não, do vídeo, tá ligado? Falem aí sobre indicações de diretores pra gente falar aqui, sobre filmes, tá ligado? E além, né? A gente fala de muitas coisas no vídeo. E participe das lives, né? Que a gente faz lives aí um pouquinho mais escaralhadas, tá ligado? É isso, rapaziada.